A Bíblia Sagrada diz que Deus odeia o morno. Tem que ser uma coisa ou outra, ou quente ou frio. Tá claro? Entende? E por quê, pastor? Porque o mais ou menos é um perigo. O mais ou menos ele se encaixa, se infiltra mais fácil em muitos lugares. Aquele que agrada a tudo e a todos. É muito perigoso, não tem posicionamento, não tem uma clara definição de quem é e do que quer. Tá claro isso, irmãos? E quando ele fala no verso 28 de Ló, ele fala a mesma coisa. Eles só aumentaram as suas atividades diárias. Antes só comiam, bebiam, se casavam e davam em casamento, porque era o começo da terra, então era mais fácil. Mas agora criaram cidades, então estão edificando, estão vendendo, estão comprando, aumentaram as atividades, mas o princípio permaneceu imutável, permaneceu o mesmo. Não buscavam a Deus. Pastor, mas como é que eu posso ter certeza que se eu for assim, neutro, isento, eu não posso ter salvação? Leia a vida de Jó. Diz a Bíblia Sagrada claramente que era homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Mesmo assim, Satanás o atacou. Por quê? Porque não tinha fé e tinha medo no lugar. Então não tem como, irmãos. Nós temos que tomar decisão da nossa vida para que ela realmente seja uma ação costumeira e até cotidiana de enfrentamento ao mal. Não tem como ter amizade. Pelo contrário, a Bíblia diz claramente: se eu me torno, se eu me faço, se eu me constituo amigo do mundo, de imediato me constituo também inimigo de Deus. E mundo aqui não é planeta, mas é o sistema maligno. Tá claro isso? Sim? Veja o que diz em Lucas capítulo 14, verso 17 ao 20. Quando Jesus estava falando sobre uma parábola de uma grande ceia, representando Deus, que ia dar uma festa e mandou convite aos seus amigos. Jesus usou essa parábola, essa história comparativa, para exemplificar o reino de Deus. Ele disse no verso 17: e a hora da ceia, quer dizer, quando tudo estava pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. E todos a uma quer dizer da mesma maneira, começaram a excusar-se. Essa palavra significa pedir desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa e vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Quer dizer, que você me desculpe, que eu seja desculpado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: casei e portanto não posso ir. Note que Jesus ele repete isso, mesmo em citações diferentes, mas o contexto geral é o mesmo. Pessoas que dizem: estou ocupado e eu não tenho tempo para ir para as coisas de Deus. Querido, eu não sei se isso está sendo claro para você, meu irmão, minha irmã, mas nunca houve uma geração como a nossa tão ocupada. Eu não sei se você percebe, mas parece, pelo menos a minha impressão pessoal, me parece que os dias estão ficando cada vez mais apertados. Piscou, acabou o dia. Antigamente não, antigamente você, pelo menos eu lembro,
quando eu era criança e adolescente, eu saía da escola de 11 horas, 11h30, ia para casa, almoçava, depois ia estudar, 3 da tarde, era a hora do rachinha. Lá na minha região a gente chamava assim, rachinha. Outro lugar fala pelada, futebol. E a gente brincava até 5, 5h30, irmão, e durava. Não sei se aqui em Natal era assim também, mas lá a gente chamava de linha fora. Era o rodízio. Lá a gente chamava 10 minutos, 2 gols. Era assim também? Pois é. E eu lembro que a gente brincava a valer, meu irmão. Hoje 2 horas você gasta vendo vídeo de internet. Vai embora. Os meses estão indo, os anos estão indo, e cada vez mais as pessoas têm menos tempo. E ele está dizendo isso, o convite para vir ao reino de Deus, e as pessoas dizem: eu estou ocupado. Mas não é mentira não, pastor. Queridos, esse é o grande trunfo de Satanás, porque não é mentira. Diz para o teu irmão: não é mentira, eu estava ocupado mesmo. Não é mentira, não é. Ih, errou de mãe. Tomou um susto. Mamãe, outra dessa não. Tá? Você está me entendendo, irmãos? Sim ou não? É verdade. O cansaço é verdade. Os problemas são verdadeiros, são reais. As lutas e as demandas, na maioria das vezes, são reais e verdadeiros. Mas isso para Deus não importa. Tudo bem, alguns irmãos mandam mensagem para mim: ô pastor, poxa, infelizmente, pastor, vou estar de plantão, vou estar trabalhando, tem uma viagem, tem uma coisa para resolver. Meu irmão, entenda que isso não se refere a mim e a você. Eu, enquanto ser humano, enquanto chefe de família, enquanto profissional, eu entendo que essa vida está assim mesmo. É difícil, mas por favor entenda, você não deve permitir que as demandas determinem a sua vida. Um exemplo, por favor, com muito respeito, só se você conhecer quem está ao seu lado, tiver intimidade, só. Se você está sentado em alguém que você não conhece muito bem, não faça. Mas se você conhecer, por favor, seria interessante uma enquete aqui rápida. Você pergunta a essa pessoa assim: quais são as suas programações de descanso e lazer? A maioria de nós nem sabe o que isso significa. Um pregador uma vez disse, eu anotei isso. Ele disse: programe o seu descanso e o seu lazer, porque os problemas, eles se agendam sozinhos. Se você não programar o seu descanso e o seu lazer, a vida te engole e você não vive. Levante a mão quem está vivendo para trabalhar. Só os corajosos. Levanta a mão quem está vivendo para trabalhar, pastor. Assim, ó. Não tem um descanso. E parece que quando diz assim, vou descansar, parece que Satanás descobre que aí tudo acontece para dar errado. Aí você fica com tanta raiva, com tanta ira, sabe, que nem vale a pena. Você está me entendendo? A vida está assim.